Fala moçada, beleza? Olha só, mais uma vez aqui pelo Enem Planejado. Hoje vamos dar continuidade a falar sobre função afim. Hoje vamos ver a parte gráfica dessa função, como elas já caíram no Enem, no último ano inclusive. Todo ano cai, então é um assunto muito recorrente que é considerado de nível intermediário na maioria das vezes. Por isso você precisa acertar para dar uma elevada na sua pontuação de matemática da prova do Enem, certo? Mas antes disso, não se esqueça de sentar o dedo no like, de inscrever-se no canal e curtir os vídeos do Enem Planejado, certo? Função afim, né? Mais conhecida como função do primeiro grau. O termo correto seria função afim. O que é uma função? A coisa que nós já começamos a falar no vídeo anterior. É uma relação de conjuntos, nada mais é do que isso. Mas matematicamente, em formas de fórmula, né, nós temos que f de x é igual a ax mais b. Vamos ver cada um desses elementos. O que é o b? O b é um número, é um valor fixo, que graficamente vai tocar o eixo y. Já já vamos ver esse detalhe. X é a variável e a é a taxa de crescimento ou decrescimento que relaciona essa função afim. E o f de x, lembra que para a gente resolver uma função afim, uma função do primeiro grau, nós vamos transformar numa equação, onde esse f de x vai virar o famoso y, né? Y é igual a x mais b, certo? Então vamos ver rapidamente esse resumo lá dentro do GeoGebra, que é um software que a gente pode modelar as funções. Olha só, então vamos para cá, para o GeoGebra. Você percebe que a função f de x é igual a x mais b. Nós temos várias situações, vamos brincar com as situações. Vamos adotar que o a, que é a parte que tem a variável, é zero. Qualquer número multiplicado por zero dá zero, então vai ficar somente o b. E o b, então, você percebe que ele pode variar. Ele pode variar, olha, você vê a reta em verde, esse valor aqui, ó, essa reta aqui, ela vai subindo. Lembrando, o eixo x é aqui, ó, na horizontal, o eixo y na vertical. E o eixo y vai ser o nosso valor da função, o y. E o eixo x é o x famoso na equação afim. Então o valor de b, ó, se ele variar, você percebe que na parte negativa ele vai ficar negativo. Na positiva, positivo. Ele vai para mais infinito ou menos infinito. E agora o que acontece se a gente deixar o valor de b zerado e o valor de a considerar qualquer valor dos números reais? Olha, perceba que quanto maior o valor de a reta vai ficando mais inclinada. Então, numa equação de análise gráfica, quanto mais inclinada, significa que mais cresce a função. Então, você percebe, olha como ela está inclinando. Quanto mais eu ando em direção 5, mais ela inclina. Indo para a parte negativa, então, de 0 para cima, para valores positivos, é uma função crescente, só cresce. E quanto mais inclinado, maior o valor do crescimento. Na parte negativa, você percebe que o valor que a reta ela decresce o valor de y. O que significa crescer e decrescer? É uma relação de x e y, que a gente vai ver mais detalhadamente na questão, que é uma relação. O que acontece se aumentar o x, o y diminui. É uma relação de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Beleza? E você percebe, olha, que quanto menor o valor de a, mais se aproxima do menos 5, nesse caso aqui, mais inclinado é a reta, ou seja, mais ela decresce rapidamente, certo? Então, você percebe essa análise aqui, olha. Vamos, então, deixando o b aqui, olha, zerado. Vamos andar com o valor de b sem alterar o valor de a. Vou deixar aqui no menos 5. Você percebe, olha, que a reta da função afim, ela toca o eixo y no ponto onde o b é menos 5. E se a gente crescer ele, olha, perceba crescendo que a reta ela vai andando para a direita, ela vai aumentando o valor dela, olha, perceba, olha, o valor de y vai aumentando até tocar o 5 nessa situação, e assim por diante, certo? Então essa é uma análise que eu queria que vocês percebessem para a gente explorar nas questões envolvidas no Enem, certo? Então vamos lá às nossas 3 questões que vamos discutir na aula de hoje. Começando primeiro por uma questão, lembrando que eu estou trazendo aqui só questões da prova recente do Enem, são questões do ano de 2020. Uma fatura mensal de água é composta por uma taxa fixa. Falou em taxa fixa, custo fixo, essa expressão que remete um valor que não muda, é o valor de b da função. Lembrando que y é igual a x mais b, ou, né, a fórmula mais correta matematicamente, a expressão f de x é igual a x mais b, certo? Então é o b, essa parte fixa.
Então, taxa fixa independe, olha, ele já fala, ele detalha que independe do gasto, mas uma parte relativa ao consumo, que é a parte do AX, é o consumo, em metro cúbico. O gráfico relaciona o valor da fatura com o volume d'água. Muita atenção, análise gráfica. Olha, valor da fatura está no eixo Y, é o f de x ou o y que a gente conhece, e o x, que é a variável, é o volume, que está expresso em metro cúbico. E essa é a conta aqui desse gráfico aqui é do mês de novembro, representado por uma semi-reta, ou seja, um pedaço de uma reta, né? Parte de uma reta. Observa-se que nesse mês houve um consumo, olha, de 7 metros cúbicos de água, sabendo que em dezembro o consumo de água nessa residência em metro cúbico dobrou. Bom, se é 7 em novembro, o que vai acontecer em dezembro? Vai dobrar. Se é 7, vai virar 14. Então, vamos ter aqui um volume de 14 metros cúbicos. E nós vamos querer descobrir qual é esse valor aqui em dezembro. Beleza? Vamos achar esse valor aqui de Y. E ele quer saber qual é o valor da fatura referente ao consumo ao mês de dezembro nessa residência. Foi superior a tal valor, inferior a tal e assim por diante. Então, vamos descobrir. Então, vamos construir primeiro a função que é representada nesse gráfico. f de x, vou logo direto na forma equacional, y é igual a x mais b. O b é onde toca, o gráfico toca o eixo y, olha só, toca aqui no 17. Então, o b é 17. Y é igual a AX mais 17. Agora eu vou substituir para me achar o valor de A. Eu preciso de um ponto fora o ponto que toca o eixo Y. Aqui, olha, o ponto onde quando o x é 7, o Y vai ser 42,20 centavos no caso. Então o Y aqui, ó, 42,20 é igual ao A. Eu quero descobrir o A vezes o Y, que é 7, mais o B, que é 17. Lembrando que o 17 é onde a reta toca o eixo Y. Aí, olha, o 17 que está somando aquela situação de passar, subtraindo. Então, vai ficar 42,20 menos 17 é igual a vezes 7, é a mesma coisa que 7 vezes A. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Fica mais bonitinho a gente pensar assim, 7A em vez de A, 7. 42,20 menos 17, olha só, fazendo a conta aqui. O 17 é a mesma coisa que 17,00. Vírgula embaixo de vírgula para fazer essa subtração. 20 menos 0 é 20. E aqui, ó, o que eu vou emprestar? Porque o 7 aqui não dá para tirar 7 de 2, certo? Então eu empresto uma dezena, fica 12 aqui. 12 menos 7, 5. E aqui ficou valendo de 3, que era 4 dezenas. Emprestei uma dezena para lá, então ficou valendo 3 dezenas. 3 dezenas menos uma dezena, o que acontece? 2 dezenas, 25,20. Então, esse é o valor, 25,20, o valor dessa subtração. Então, 25,20 é igual a 7A. Lembrando, você pode passar esse blocão todinho que está de um lado para o outro e inverter. Porque a gente está mais acostumado, né, a enxergar a variável para o lado esquerdo. Isso aqui é a mesma coisa que 7A igual a 25,20. Veja que eu não alterei nenhum valor aqui. Eu simplesmente troquei todo mundo de lado. Que estava do lado, todo mundo que estava direito passou para o lado esquerdo. Que tudo que estava para o lado esquerdo passou para o lado direito. Uma questão visual que a gente se acostumou. Mas nada impede que você deixe para o outro lado. Então eu quero achar o A. Então eu vou passar o 7, que está multiplicando, dividindo o 25,20. Eu preciso dividir? Não preciso. Não preciso, eu vou deixar assim. O A é igual a 25,20 dividido por 7. Então eu já tenho a minha equação. Olha, a minha equação que representa é y, ou f de x, né, em forma de função, é igual ao A, que é 25,20 dividido por 7, vezes o x mais o valor de B, que é 17. Então, eu tenho que achar a equação. Essa é a equação que rege essa conta de água, né? Perceba que o 17 é o valor fixo, onde toca o eixo Y. O crescimento é representado por 25,20 dividido por 7, né? Que dá aproximadamente 3, alguma coisa, mas não me interessa. E agora eu vou achar qualquer valor que ele quiser. Ele quer o consumo, o valor pago da fatura. O valor era o Y. No mês de dezembro, que foi o dobro do mês anterior, mês de novembro. Se no mês de novembro foi o Y, que é o volume, 7, o dobro, dá 14. Então, onde estiver x, eu ponho 14. Então, 25,20 dividido por 7 vezes 14 mais 17. Perceba, olha só, o 14
é múltiplo de 7. Então, dá para dividir todo mundo por 7. Aqui vai dar 2. Vai ficar 25,2 multiplicado por 2, que dá 50,4, mais o 17. Quanto é 50,4 mais 17? Se você somar isso aqui, vai dar 67,4. Então, y é igual a 67,4 ou 40 centavos. Esse é o valor da conta do mês de dezembro. E qual é a alternativa correta? Aqui ele está trabalhando com faixa de valores, né? Você percebe que o nosso gabarito é a letra A. Por quê? Ele fala que é superior a R$ 65, 67 é superior, ou seja, 67,40 centavos é maior que 65, e inferior a 70, é inferior a 70. Então, essa é a resposta correta. E ela não se encaixa em nenhuma das outras alternativas, como você pode perceber, certo? Então, essa é uma questão, de certa forma, tranquila, que recorrentemente cai na prova do Enem, que você não deve deixar de acertar, certo? Vamos exercitar em forma de outras questões agora. Observe essa próxima questão. O valor cobrado por uma corrida de táxi é calculado, olha só como é calculado. Soma-se a bandeirada, de novo. O que é a bandeirada? É um valor fixo. Lembrando que a bandeirada de táxi geralmente varia do dia para a noite, né? A bandeirada à noite é maior do que do dia. Um valor fixo, ele explica que a bandeirada é um valor fixo que é cobrado em qualquer corrida. E um valor variável, então você vai somar o valor fixo e o variável. E esse variável, olha, ele depende da distância percorrida. Então, o x dessa função é a distância. Uma empresa de táxi cobra pela bandeirada o valor de R$ 4,50 para corridas até 200 metros. E é cobrado somente a bandeirada, né? Até 200 metros, não paga por quilômetro rodado, só a bandeirada. E para corridas superiores a 200 metros é cobrado o valor de 2 ou 20 centavos para cada metro adicional. Então tá tudo em metro. Olha só, R$2 é o 2 bonitinho lá, 2. 20 centavos é o 0,2. E 0,02 é 2 centavos. Então cobra 2 centavos por metro rodado que ultrapassar, olha, muita atenção, que ultrapassar esses 200 metros. Por exemplo, 200, ele vai andar 210 metros. Ele não vai multiplicar o 210 por 0,02. Não, ele vai multiplicar só o que excedeu esse 200, só os 10 metros. Então ele vai pagar a bandeirada e mais esses 10 metros convertido 10 vezes 0 multiplicado por 2 centavos dá 20 centavos. Então a bandeirada que é 4,50 mais 20 centavos. Compreendeu? Para analisar o valor cobrado em real em função da distância percorrida, olha só, ele narrou como é a função. Então, o valor cobrado em função, quando ele fala em função, ele está dizendo a variável, é o x, né, que a gente costuma aprender. Então, essa distância está em metro, a empresa elaborou um gráfico de simulação para uma distância de 600 metros. O gráfico representa o valor da corrida em real em função da distância percorrida em metro. Olha só, então, dinheiro, que é o y, pela distância, que é em metros, o x. Qual é o gráfico que representa? Então vamos lá, a partir do valor fixo. O valor fixo é 4,50, é onde toca o eixo y. Aí você percebe aqui é 4,50, aqui toca o eixo y, aqui é e aqui é. Então não dá para eliminar? Dá para eliminar. Presta atenção, que quando nós vimos essa questão bem aqui, ó, a questão anterior da nossa análise, nós percebemos que o valor de x, quando ele é zero, o 17, que é esse ponto aqui, ó. Esse ponto significa, vou fazer a coordenada aqui. Primeiro começa pelo x, que é 0, e o y, 17. Então é 0 e 17. É só nesse ponto que toca o eixo y. Já nessa aqui, tem parte de uma função constante. Até 200 metros é constante. É uma reta paralela ao eixo y, certo? Então você percebe que não pode ser a letra A nem a letra B. Porque ó, tem que ser paralela, igual a essa, igual a essa, igual a essa. Então você, só nessa análise visual, teria que eliminar a letra A e B. Por quê? Porque é 200 metros que essa bandeirada que você não é cobrado por nada adicional. Então é constante, até 200 metros. E agora, como saber entre os três? Agora nós temos que calcular o valor da corrida. Olha, 600 metros. Lembra, ele andou 600 metros. Ele não vai pagar os 200 iniciais, ele vai pagar só o restante. Então, o restante, olha, de 600 para 200, ele vai pagar só 400 metros. 400 metros. Então, ele vai pagar a bandeirada, que é 4,50, e vai pagar 400 metros. E quanto é que ele paga por cada metro? 2 centavos. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 2 centavos. Cada metro, ele paga 2 centavos. Então, eu multiplico
por 0,02. A vírgula andou duas casas aqui, e aqui 400 termina com 2 zeros, é a mesma coisa que eu multiplicar 4 por 2. 4 por 2, 8. Então, R$8 aqui. R$8 da parte variável, mais a parte fixa, que é 4,50, dá 12,50. Então, quando ele correr 600 metros, ele vai pagar 12,50. E onde é que está expresso isso aqui? Está expresso somente na letra D. Quando ele correr 600 metros, ele vai pagar 12,50. Compreendeu? E os outros, olha, aqui ele diz que vai pagar 8. Não, ele não vai pagar 8. Aqui ele diz que vai pagar 16,50. Não vai pagar 16,50. Por isso que é a nossa letra D. Beleza? Vamos para uma próxima aqui. Também do Enem recente, do ano de 2020. A taxa de mortalidade infantil vem decaindo a cada ano no Brasil. O gráfico gerado a partir dos dados do IBGE representa a evolução da taxa de mortalidade infantil. O que é a mortalidade infantil? Aqui é uma pausa para a geografia, né, para ciências sociais. Mortalidade infantil analisa o número de óbitos para cada 1.000 nascidos. Então, avalia quantas crianças morreram, né, antes, até completar 5 anos de idade. É considerada a mortalidade infantil. Se a criança tiver mais do que isso, ela não entra nessa contagem de mortalidade infantil para cada 1.000 habitantes. No Brasil, então, aqui do período de 2000 a 2011. Aqui está aqui o gráfico, olha. 2000 até 2011. Considerando que o próximo ano o decréscimo então está decrescendo. Se está decrescendo a função, o valor de A é negativo aqui. Beleza? Se estivesse crescendo, o valor de A era positivo. Está decrescendo o valor de A negativo. Então, ele diz que foram registrados, olha, o decréscimo entre 2009 a 2011 será mantido, vai se manter. Se vai se manter, olha, perceba que é uma reta, função afim. A partir das informações fornecidas, a taxa de mortalidade infantil da criança com até 5 anos de idade torna-se inferior a 10. Então, quando é que vai atingir a 10? Você percebe, ó, 2000, 30,1, 2009, 22,5, 2011, 18,7. E você percebe, olha, que daqui para cá, de 2009 para 2011, passaram 2 anos. Então, você vai pegar esse período aqui. Por que você não pode comparar daqui? Ó? Você percebe que a reta ela não segue o mesmo padrão. Aqui, daqui para cá, ela decresce muito mais, certo? Então, somente de 2009 e 2011. Esquece para trás. É o que ele narrou. Então, nesse período de 2 anos aqui, 2009 a 2011, decresceu isso aqui. Qual é essa diferença aqui? Quanto decresceu? De 22,5 para 18,7. Fazendo essa subtração, empresta para cá. Então, vai ficar 15, menos 8, menos 7 vai ficar 8. A vírgula se mantém. Aqui ficou valendo 11. 11 menos 8, 3. E 1, que foi emprestado, né? Eram 2, ficou valendo 1, 1 menos 1, 0. 3,8. Então, a cada intervalo de 2 anos, vai decrescer 3,8. Aqui você nem precisa montar a função. É raciocínio mesmo. Que é essa pegada que o novo ensino médio vai trazer, né? É você entender o conceito de função, que é a forma padronizada de crescimento ou decrescimento, função afim. Então, a cada intervalo de 2 anos, que está aqui, vai decrescer 3,8. Então, o nosso parâmetro aqui, ó, é 2011. Depois vai ser 2013, depois vai ser 2015, depois vai ser 2017 e assim por diante. Então, vamos achar para 2013. Então, se era 18,7, eu vou subtrair de novo. O quanto está decaindo? 3,8. Então, se eu subtrair 18,7 para 3,8, quanto é que dá? Vou emprestar para cá. Vai ficar 17 menos 8, 9. Aqui ficou valendo de 7. 7 menos 3, 4. 14,9. Então, 14,9 ficou em 2013. Não é abaixo de 10 que ele quer. Inferior a 10. Então, vamos subtrair aqui para 2015 aqui. 14,9 subtraído de 3,8. Dá 1, vai dar 11,1. Não é também. E vamos aqui para 2017. 11,1 subtraído para 3,8. 11 dá 3 e 10 menos 3, 7. Então, você percebe, olha, que nesse intervalo entre 2015 e 2017, passou de 11,1 para 7,3. Ou seja, nesse intervalo, o valor da taxa de mortalidade infantil tornou-se inferior a 10, que é a nossa resposta correta, 2015 para 2017.
Mas perceba, não tem 2017, tem 2015, 2016, 2017 e 2018. Só nessa análise você deveria eliminar 3 alternativas e ficaria com 2, entre a D e a E. E agora, o que a gente faz? Você vai tirar uma média, você percebe, 3,8 é para 2 anos, é uma taxa constante, ela segue uma forma linear, é função afim, 3,8, 2 anos. Então, a metade é 1 ano. E metade de 3,8 é quanto? É 1,9. É dividir 3,8 por 2 dá 1,9. Então, se eu pegasse daqui para 2016, então 2016, então eu tinha 11,1 e subtraísse para 1,9, que é o intervalo de 1 ano, você perceberia, olha, 11 menos 9 dá 2. Aqui fica valendo 10. 9,2. Então você percebe que é no intervalo de 2015, já na virada de 2015 para 2016. Pegando o intervalo de 1 ano, já ocorre essa mudança. Por isso que a alternativa aqui é a letra D, não a letra E. A letra E tem taxa menor que 10? Tem. Só o que ele pede aqui, olha. Quando é que vai tornar-se menor que 10? Quando é que ocorre essa virada? Ocorre nesse período de 2015 para 2016. Por isso, a letra D. Beleza? Gente, então é isso. Essa análise dessa parte 2 de função afim, essa análise gráfica é muito importante. O Enem ele cobra tanto a parte que você só expressa a função, como o entendimento da parte gráfica. E entender a parte gráfica, eu acredito em um nível de proficiência um pouquinho acima do que só analisar o texto e construir a função e resolver. Porque você tem que analisar os dados em formas de gráfico. Ou tabela, que pode também cair em forma de tabela. Nós vimos em forma de gráfico aqui, que é mais rotineiro. Então, analisar a função afim, o valor de A, o valor de B, o valor do X com Y, essa relação, né? Eles andam juntos porque eles têm uma taxa ou de crescimento ou decrescimento constante, e o valor dessa taxa é em função do A, que pode ser positivo, pode ser negativo, beleza? Então não se esqueça de revisar esse conteúdo. Os conteúdos de básica você deve revisar, você deve todo o tempo estar fazendo esse tipo de questões da matemática básica, tudo que nós já vimos para trás, inclusive até a parte de função, estatística, a parte de média, a parte de moda, a parte de desvio que o Enem vem cobrando de forma mais constante nas provas, e os outros assuntos muito recorrentes como geometria, principalmente as questões de nível intermediário para baixo. Você deve focar nessas questões e depois pensar conforme o almejo do curso que você quer, da concorrência, da pontuação exigida para você passar nesse curso preferido, que você deve pensar nas questões mais difíceis. Estude de forma planejada, pense na forma como você vai estudar. Quando revisar, não demore muito para revisar um assunto. De vez em quando tem que estar retornando, tem que voltar, tem que estudar, tem que reler, tem que fazer questões, tem que analisar o resumo, tem que analisar o seu flashcard, tem que analisar o seu mapa mental. São essas técnicas de estudo. E para isso o Enem Planejado está aqui, beleza? Então aguarde mais vídeos falando sobre os conteúdos do Enem para você. Até mais!